Estamos trabalhando, então, a importância, as oportunidades e desafio da gestão das cooperativas da agricultura familiar, da economia solidária, ou seja, do cooperativismo solidário. Com a presença e importância do Marcos Rigolin, mestre em gestão, desenvolvimento rural sustentável, trabalhando extensão e ajudando a gente a compreender um pouquinho os dados do programa Gestão para aplicarmos nas nossas cooperativas. Seguindo agora, vamos para o gestão da comercialização. Como que está a situação nas cooperativas, Marcos? Então, o diagnóstico tinha a gestão da comercialização e marketing, que buscava conhecer se a cooperativa estava envolvida com redes de cooperação para comercialização, se ela possui uma marca comercial, se tinha um setor responsável por comercialização, se não tinha um setor, se tinha uma pessoa pelo menos, se tinha interesse em participar do comércio exterior, se conhecia o mercado, os concorrentes, o seu potencial e qual era a sua participação no fornecimento dos produtos, se possuía metas, estratégias de venda e monitoramento e se conhecia qual era a margem de contribuição necessária da comercialização para o mantimento da cooperativa, a manutenção da cooperativa. Já estou ali esse ponto, mas queria destacar um item, pessoal. Andando por aí nos cursos do PECSOL, me deparei com uma situação muito interessante. Nesse campo da gestão comercial, perguntando ao pessoal quem tinha certificado Fairtrade, ou quem usava o selo da agricultura familiar ou o selo de orgânico, que tem a ver com gestão da produção, e a gente pode pegar na gestão comercial. E me deparei que são ínfimas as cooperativas que se desafiam a buscar esses selos que ampliam. E o que eles exigem da gente, na verdade, é só ter alguma questão de qualidade, seja na produção, nas relações humanas, no cuidado com o meio ambiente. Mas, salvando esse comentário, pessoal, desafiando a gente a qualificar a nossa gestão da comercialização, o que dizem os dados para a gente? Os dados mostram que em 48% das cooperativas a política mercadológica é falha. Mas o que é essa política mercadológica? O pessoal pensa bastante em mercado? Como assim? Pensa em mercado, mas geralmente no mercado institucional que está ali no município, que é um mercado de fácil acesso e por vezes garantido. A política mercadológica falha quando não explora essas certificações que você comentou, o selo da agricultura familiar, o selo orgânico, que são certificações que compõem a política mercadológica da cooperativa. E, na sequência, também com 48% das cooperativas com desempenho ruim, capacidade de controle e monitoramento da comercialização. É claro que eu só controlo e só monitoro o que eu tenho planejado. Então, a gente já percebeu que não tem um planejamento, então, lógico, eu não vou ter controle e monitoramento muito eficiente. E os dados revelaram isso, que esse é um dos problemas que afetam as nossas cooperativas. O gráfico mostra, não está nos desafios, mas está nas potencialidades, que 76% dessas cooperativas têm um bom acesso a mercados institucionais e diferenciados. Isso é interessante, porém, a gente já vem discutindo que o mercado institucional de uma ferramenta de promotora de emancipação, de experiência de mercado para os empreendimentos, para eles alavancarem para outros mercados, acabou não sendo um lugar de passagem, acabou sendo um lugar onde as cooperativas ficaram. Então, boa parte delas depende unicamente desse mercado institucional. Então, não é uma crítica de que não fique somente no mercado institucional, mas que por meio dele comece a atender outros mercados diferenciados. E isso é urgente e isso precisa ser feito porque mercado institucional não é algo que vai se manter para sempre. Então a gente precisa pensar que pode ter início, meio e fim. Toda política pública, né, Marcos, ela tem a motivação de dar um empurrão, de ajudar o pessoal a levantar e depois traçar seu próprio caminho. A nossa dependência, diria que a acomodação não é a palavra positiva, mas a nossa acomodação na execução da política pública limita as nossas oportunidades. Você diz, mas que oportunidade? Sempre toda cooperativa tem uma oportunidade, todo local tem uma oportunidade, toda família tem uma oportunidade. Agora, cada vez que a gente se acomoda a executar uma ação pública, a gente, de alguma forma, deixa de lado aquilo que nós temos de oportunidade. Nós podemos citar aqui várias experiências que acontecem no Brasil do sul a norte, quando o pessoal consegue olhar a sua realidade,
construir mercados a partir daquilo que possui e, com isso, ter autonomia organizacional. Vai ficar um desafio depois para nós qualificar. Como na nossa cooperativa a gente pode usar a gestão do mercado como uma estratégia de gerar autonomia organizacional. Mas aí vem a questão da gestão agroindustrial, não a gestão industrial. Também. Uma das 6 áreas de uma gestão era a gestão agroindustrial. Por quê? A gente pensa que para comercializar você precisa ter um produto, e para ter um produto você tem que seguir normas, tem que seguir processos. Então, essa área do diagnóstico tentou entender isso. Se o produto seguia as normas, se os equipamentos estavam adequados, se tinha manutenção, se a matéria-prima era o suficiente, se os insumos eram encontrados próximos ou se havia dificuldade, como estava a logística, o processamento, a gestão da qualidade e se havia segurança do trabalho e saúde ocupacional nessas indústrias. E aí a gente chega a uma informação interessante que diz respeito ao perfil dessas cooperativas que foram observadas na gestão do Estado do Paraná. 44% dessas 25 cooperativas, vocês que são bons de matemática aí, façam essa conta para nós, 44% das 25 cooperativas eram do ramo leite. E entenda-se ramo leite é aquela cooperativa que o serviço dela é fazer escala e vender o leite in natura para outro laticínio. 48% cooperativas de comercialização. Então, aquela cooperativa que faz um projeto, consegue um mercado e leva o produto do agricultor do jeito que o agricultor entrega, ela manda para o supermercado. E apenas 8% dessas 25 cooperativas possuíam uma planta agroindustrial. E planta agroindustrial não é imaginar uma mega indústria gigantesca, é uma agroindústria de pão, uma agroindústria de minimamente processado, um entreposto de mel, uma agroindústria de queijos. Então, só 8% dessas cooperativas possuía o domínio desse elo da cadeia produtiva. Interessante esses dados, Marcos, que olhando a análise nacional, segundo o nosso último PEC-SOL, pessoal, e o programa de redes, hoje aproximadamente 13% a 14% das cooperativas têm uma planta, uma estratégia de agroindustrialização. E quase 70% trabalha com monocultura, ou seja, leite, ou café, ou hortifruti, que tem a sua diversificação, mas um único sistema ou cadeia produtiva, e que limita, com certeza, as nossas capacidades de agregação de valor e de não ser meramente coletor de produtos, aquele que agrega, que aumenta a escala. Porque o nosso desafio é agregar valor, né? Achar instrumentos para poder garantir viabilidade. E eu estava discutindo essa semana que passou com alguns colegas a respeito de por que será que as grandes cooperativas das monoculturas que iniciaram por vezes pequenas, hoje estão onde estão, e a gente com as cooperativas nossas de agricultores familiares sente uma dificuldade tremenda. E a gente olhar aquelas cooperativas que hoje são gigantes, elas são dessa maneira que se falou, atendem uma cultura e dominam quase todo o elo da cadeia produtiva. Elas têm o insumo, elas têm assistência técnica, elas têm a unidade para armazenar o produto, elas têm a indústria, elas têm a carreta, elas têm o porto de exportação, elas têm tudo. E as nossas cooperativas, elas não estão nessa lógica. As nossas cooperativas produzem o alface que vai para a nossa mesa, produzem o tomate, produzem o queijo. Então, é muito mais difícil você trabalhar com uma diversidade, com um leque grande de produtos. Então, esse é um dos nossos diferenciais também. É um diferencial que nos orgulha, mas é um diferencial que nos coloca um desafio gigantesco para trabalhar a agregação de valor nessa diversidade de produtos. A pergunta que fica, a organização das cadeias de forma integrada é uma solução para as cooperativas? O que a gente percebe é que naqueles que têm capacidade de investimento, sim, pode ser, mas ele tem que obedecer a uma hierarquia organizacional de zero autonomia produtiva, de liberdade e condições que cada agricultor possa ter as suas estratégias. O que aparentemente para nós na agricultura familiar realmente gera alguns desafios, né? Primeiro que a gente tem dificuldade de ter escala, volume em cima de uma única esfera. A gente tem autonomia produtiva, diversidade, soberania, que a gente considera que é isso que a humanidade precisa, né? Mas cada um com os seus direitos, com a sua forma de pensar. O importante é que nós precisamos continuar crescendo e achar alternativas de agregação de valor, né? E
E ao observar esse desafio de agregar valor numa cooperativa que tem um leque grande de produtos, a gente se depara com esse gráfico da gestão industrial. Veja que esse é o único gráfico, até então é o primeiro, que aparece com as barrinhas roxas muito expressivas. A barrinha roxa ela não se aplica. E o que significa que se não se aplica? Quer dizer que nessas cooperativas o assunto que está sendo tratado não se aplicava, porque eu não tenho agroindústria. Então não se aplica eu discutir equipamentos e utilidades. Mesmo não tendo, Marcos, o pessoal tinha um planejamento, ao menos, para daqui 5 anos ter uma iniciativa de industrialização? Ou isso não passou, não chegaram a olhar? Tu percebeu, ao menos nas conversas informais, assim, o pessoal olhando para daqui 5 anos? Nos planos de aprimoramento das cooperativas, sempre surgia a intenção de se ter uma agroindústria, de se ter uma unidade de processamento, mas eu sempre falo brincando, entre ter a intenção e entre ter o plano com as estratégias bem definidas para se fazer isso da maneira correta, é difícil. Tem diferença. Vamos só fazer um parênteses dos nossos PROINFs dos territórios rurais, que a gente pensou que aquelas agroindústrias iriam resolver muitos problemas. Em alguns casos resolveram, mas em outros viraram um problema, porque acabou-se tendo estruturas, tendo agroindústrias, mas a produção não está organizada, não está planejada. E aí tem uma dificuldade de avançar. Temos dificuldade. Então, como dificuldade principal dessa área, ficou a segurança do trabalho, nas cooperativas onde existia plantas industriais, e a logística. A logística eu acho que pode ser considerada uma dificuldade para cooperativa que tem indústria e cooperativa que não tem indústria também, porque ela precisa de logística. E aqui, 28% das cooperativas, o desempenho da gestão logística ficou ruim. Hoje tem vários desenhos que acontecem de logísticas integradas, quer dizer, pequenos circuitos ou centrais. Nós temos exemplo aqui da Rede Ecovida no Paraná, que vai para vários estados, tem exemplo no Rio Grande, tem exemplo no Sergipe, na Paraíba. E é importante a gente verificar o que está dando certo, porque cuidar da logística sozinho, uma cooperativa da agricultura familiar, vai ter muita dificuldade de tornar sustentável, né? Mas com certeza em outro momento a gente vai mostrar experiências exitosas para a gente continuar avançando. E na gestão ambiental, que é um lema, uma agenda que nós precisamos se desafiar a construir. A gestão ambiental, Cidir, numa gestão, era trabalhada sobre 2 aspectos, práticas e políticas. Então, buscava-se entender se possuíam licenças ambientais, as agroindústrias, se possuía plano de manejo de matéria-prima, plano de mitigação de riscos ambientais, preocupação com o meio ambiente, se existiam projetos de educação ambiental e se buscava-se diminuir a produção de resíduos. Mais ou menos isso que o diagnóstico da gestão ambiental tinha como missão de revelar. E o gráfico da gestão ambiental nos mostra que, no âmbito da regularização ambiental, aonde a gente subentende práticas efetivas, o desempenho ficou ruim em 52% da amostra das 25 cooperativas. Já no quesito política ambiental, que são as intenções, que são as vontades, que são as ações de capacitação, de educação ambiental, aí a gente teve um desempenho bom, mais satisfatório. A gente teve 68% de desempenho bom. Isso me levou a refletir de que, por mais que nos empreendimentos não se tenha ações concretas, porque uma cooperativa que não possui agroindústria, por exemplo, as ações práticas de gestão ambiental são mais limitadas. Ela pode ter trabalhos de educação ambiental, pode ter compromissos com as agendas de ambientalistas, mas ela não vai ter muitas ações práticas. Então, eu cheguei a essa conclusão de que a política ambiental existe, ela é mais estruturada, mas a regularização ambiental, as práticas, estão em deficiência devido ao fato de poucas cooperativas têm plantas agroindustriais que demandam todas essas enquadramentos de legislação. Mas talvez nesse ponto, Marcos, aprofundando, o Mais Gestão ele faz uma análise a partir das agroindústrias já instaladas, né? Mas é importante que nós, cooperativas da agricultura, saibamos fortalecer o nosso diferencial, que está na produção de alimentos saudáveis, do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com a vida, né? Isso fortalece a nossa identidade. E se a gente não fortalecer isso, a gente passa a ser uma empresa
convencional, que pode ter até agroindústria, mas não cuida da humanidade, do desenvolvimento sustentável, conforme ele merece ser trabalhado, né? Bom, seguimos, acabamos nesse momento, então, de olhar um pouquinho os setores, né? A gestão, o diagnóstico, e logo na sequência nós vamos trabalhar, então, um pouquinho dos desafios e das perspectivas. Vamos começar pelo lado positivo, para nós continuarmos avançando no cooperativismo solidário.